Então, a sequência é o seguinte, vocês vão lá no Google, tá? Digita VEG, vai cair nessa página aqui, normalmente a primeira, que é o homepage da VEG. Vocês clicam na homepage e vai abrir a página oficial da VEG. Vocês vêm em produto, tá? Dentro do produto, vocês procuram a opção controle e automação e dá um clique. Aí ele vai carregar uma outra página específica de controle e automação. Aí vai aparecer algumas opções, né? Drive, infraestrutura, dispositivo para conectividade, controle. Vocês vão aqui, ó, controle e processo. Em controle e processo, só passando em cima, você já abre essas opções aqui. Vocês vão em controlador lógico programável, dá um clique e ele vai carregar a página específica dos CLPs. Aparece algumas opções, né, as 3 opções de PLC da VEG, né? Vocês vão clicar em relé programável, clique 02. Clique em cima dele, vai carregar a página específica do clique 02 e vai abrir 2 opções, né? Ou sobre as opções sobre os produtos ou a central de downloads. Vocês clicam na central de downloads. Dentro da página de downloads, né, ele vai abrir algumas opções aqui e vocês vão vir em softwares. Clicando em softwares, tem 2 opções, né, ou o drive do cabo ou então o click edit. Aí vocês vão clicar nessa opção aqui, né, click edit, o instalador. Aí ele vai carregar no computador de vocês, né, um arquivo executável. E é só clicar no arquivo executável do Click Edit, né, e seguir os passos de instalação, né, que vocês já devem estar acostumados. Tá? Essas são as opções, né, os passos, né, a ser seguido para baixar o arquivo Click Edit. Tá, pessoal? Quando vocês instalarem o software do Click Edit, tá? Vai aparecer o ícone lá na área de trabalho de vocês, né? Se vocês seguirem o padrão, vai ser na área de trabalho, mas vai aparecer um ícone parecendo, né, com uma semelhança com o CLP Click Edit, né? Aquela parte física que nós mostramos, né? Vocês vão clicar nele, né? Depois eu mostro o ícone para vocês, né? Em termos de figura. Vocês vão clicar e vai aparecer as opções, vocês vão clicar em Ladder. Quando vocês clicarem em Ladder, vai abrir essa tela aqui. Tá? Essa é a tela de edição no Click Edit. Tá? Uma tela padrão do Windows. Então vocês percebem aqui que já tem na barra superior, né, tem as opções lá de ferramentas, né, que a gente já observa em muitos software do Windows, né, e algumas barras de ferramentas inferior. Vocês percebem que a maioria ainda não está ativado, né, porque ainda não se abriu, não ativou ainda a tela de trabalho do software do Click Edit, né. Então, para ativar a tela de trabalho, vocês têm que selecionar um arquivo, pode ser por aqui, onde está escrito arquivo, ou então pode ser nesse ícone aqui embaixo, né, ou no primeiro, à esquerda superior, né, que é o novo arquivo. Então, vocês clicam aqui, vocês percebem que já tem algumas opções aqui, que já foram trabalhos realizados. Na primeira vez que vocês abrirem, não vai aparecer essa opção, vai aparecer essas 2 únicas opções, né? 3, na verdade, essas 2 e mais sair. Aí vocês vêm aqui no novo programa, clica, né, e vai aparecer essa janela. Isso daqui é uma janela para selecionar, né, o tipo de CLP que vocês vão trabalhar, né, no modo físico. Então, toda vez que vocês programarem, né, abrirem o Click Edit para programar um CLP, vocês vão ter que saber qual é o código, né, do CLP físico que vocês têm lá na bancada.
Tá? Isso daí faz muita diferença, porque dependendo da quantidade de entradas, né, e os recursos que um pode ter a mais do que o outro, ele pode, quando vocês forem transferir o programa que vocês desenvolveram, tá, para o CLP no simulador, ele pode dar alguma diferença e apresentar algum erro. Então, é importante vocês saberem o código do CLP para abrir o código correspondente, né? E isso é feito através né, desse botão aqui de seleção. Então, se vocês verificarem aqui, ele está o CLW02, né, que é a linha do clique 02, 10HR-A. Né? Então, isso aqui ele tem uma parametrização, que ele faz uma breve demonstração, né, do que é esse código. Então, esse código aqui, a alimentação é 110, 240 volts. Tá? Existe modelos, né, de CLP em que ele é de 24 volts, né? É uma das diferenças, né, que existe. Os números de entradas aqui é de 1, né, até 6, né? Então ele tem 6 entradas, né, digitais, 4 saídas a relé, então ele suporta até 8 ampere. Como nós falamos na aula passada, né, essa saída aqui pode ser a transistor, né? Então a capacidade de corrente é menor, então existe alguma diferença em termos de aplicação. Especificamente esse código aqui, esse CLP com esse código aqui, ele não tem analógicas, né, entradas analógicas, e tem algumas outras opções aqui que é comum para muitos outros CLP, né? Então, basicamente, né, o que deve mudar em muitos casos, né, é esses primeiros aqui, os 4 primeiros. O que nós temos lá no nosso laboratório, se eu não me engano, é o CLP 02 20 VTD. VTD. Então, vamos procurar eles e ver os parâmetros dele, né? Se não estiver enganado, o que nós temos lá no laboratório é isso aqui, ó, CLW02/20 VTD. Então, se vocês observarem aqui, ó, a tensão de alimentação dele já é 24 volts. Ele tem 8 entradas digitais, né, e 4 entradas analógicas. Né? Então, ele é aquele compridão lá que eu mostrei lá na apresentação da página da VEG. Né? Ele é aquele comprido, não é o curto. Não é esse formato aqui, né? Ele é um pouco mais comprido. A saída deles, ó, o que foi mostrado anteriormente era relé. Isso daqui já é transistor, né? E são 8 transistores, né? A vantagem do transistor, né, que ele não tem componentes mecânicos, ele ocupa menos espaço, então é possível colocar mais saídas, né, no mesmo invólucro, né, físico do CLP, porém, a capacidade de saída dele, ó, é de meio ampere, 500 miliampere. Tá? Aqui está falando que tem analógica, né? E aqui para baixo praticamente é o mesmo que tem lá. E tem capacidade de expansão. Ó. Tem alguns que não têm capacidade de expansão. Selecionado aqui o CLP que vocês vão trabalhar fisicamente, vocês dão um OK. Tá? Mais um lembrete, né? Aqui tem as opções, ó, da expansão. Se vocês lembrarem lá na aula de apresentação, na aula passada do CLP da Click, nós falamos que a gente pode adicionar módulos adicionais. E que as entradas dos módulos adicionais, né, é representado por X, enquanto que, né, no módulo principal é por I de input. Então, nós falamos, ó, as entradas é I de input e as saídas é Q de quit. Né, para o módulo principal. Para o módulo de expansão, né, não é a mesma terminologia. Né? A terminologia para a entrada é X e para a saída é Y. Né? É só vocês lembrarem lá na válvula, né? As solenoides, normalmente a terminologia é usada como Y, né? É como se fosse um dispositivo de saída. Né? Só um lembrete. Nesse caso aqui, ele está representando que não tem nenhuma expansão. Mas se tiver acoplado uma expansão, no nosso caso laboratório, está acoplado uma expansão, e vocês forem utilizar, né, se vocês tiverem certeza que vai utilizar, vocês vêm aqui e selecionam. Esse modelo aqui, com esse código aqui, pode ser acrescentado até 3 módulos de expansão.
Tá? Então, tem bastante opções de entradas e de saídas. Lembrando que para cada módulo, vamos ver aqui, ó, vamos colocar um aqui, ó, ele tem 4 entradas e 4 saídas. Tá? Então, vocês podem acrescentar, provavelmente, né, entre 4, 8 e 12 entradas e saídas. Vamos manter isso aqui com 0, que agora a gente não vai utilizar. Conferido tudo isso aqui, estando tudo ok de acordo com o nosso CLP físico, é dar um ok, e ele já vai abrir a tela de trabalho. Dentro da tela de trabalho, né, ele entra naquela nossa concepção, né, de alimentadores. Né? Então, se a gente perceber, tem 2 barras laterais, tá? Como nós vimos lá no CAD CMO. Essas barras laterais indicam a alimentação. Tá? Então, todo o trabalho que vai ser feito, né, com os elementos, né, a inserção dos elementos, vai ser feito entre essas 2 barras. Então, nessa tela aqui de trabalho, do espaço que a gente vai trabalhar aqui. Uma coisa importante a dizer agora, né, é que a gente só consegue inserir entre essas 2 linhas aqui só 4 elementos. Aí, se vocês forem contar aqui, vocês vão ver que tem 8 quadradinhos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, um a menos. Tá? Mas eu só consigo inserir 4 elementos. Isso porque eu conto como a ligação entre um elemento e outro, né, com um traço, né, com uma linha, que também é um outro elemento. Tá? Então, por isso, eu só tenho opção, né, se eu colocar um elemento aqui, aqui tem que ser uma linha de conexão, outro elemento aqui, uma linha de conexão, outro elemento aqui, uma linha de conexão e um outro elemento. Então, eu começo com um elemento e termino com outro elemento. Tá? Então, a possibilidade de inserção aqui de elementos, quando a gente fala em elementos, a gente está falando em contatos abertos ou fechado, ou então bobinas, né, que lá nos circuitos elétricos a gente representava por A1 e A2, aquele quadradinho com uma diagonal no meio. Aqui vai ser um pouco diferente, tá? Mas pode ter outros fabricantes que adotam outros tipos de simbologia. Tá? No nosso caso aqui não vai ser um quadrado, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês, é um outro tipo. Tá? Então, o número máximo que é possível inserir de elementos aqui, no máximo é 8 por linha. Se houver necessidade, né, de inserir, né, numa mesma linha, né, ou fazendo parte, né, do mesmo início, né, de linha, né, mais elementos, né, a gente tem um artifício que mais adiante eu vou mostrar para vocês como é feito. Na barra de ferramentas superior, né, vocês já observam que o que não estava ativado já aparece ativado, né? Então já existem muitos botões aqui da barra de ferramentas que não estavam ativados e agora estão ativados, né? O que nós tínhamos ativado aqui embaixo só era essa opção aqui, que é o novo, né? O que vai ser importante para a gente agora, né? Nesses botões da barra superior. Vai ser esse ícone aqui, que é o teclado, né? Essa opção que é o ladder, então o ladder é o que nós estamos vendo aí, né? Essas 2 barras laterais, onde a gente vai trabalhar os elementos. Esse aqui está falando teclado, tá, pessoal? Mas é um outro modo de apresentação para simulação, tá? A gente vai ver também mais adiante. Aqui se tiver uma IHM, né, ou trabalhar com a IHM do nosso CLP. Aqui alguns símbolos, né, que é para editar. Aí tem algumas outras opções, né, que a gente acaba não utilizando. Tem essa parte de simulação, né, daqui a pouco a gente vai ver, né? Também não é muito utilizado, nem essa. Agora, essas 3 aqui é bastante utilizada, né? Especificamente essas 2, né, que é para você rodar a simulação e para você parar a simulação. Aqui ele sai fora da simulação também, né? Então, o que nós vamos mais utilizar é esses 2 ícones, né, que está escrito como teclado e o ladder, que é essa tela que a gente está trabalhando aqui.
e esses outros dois botões, né, que é o Run e o Stop. Tá? Então, isso aí vai ser comum para a gente. E na parte no inferior, né, existem outras opções, né, vamos chamar aqui no rodapé, existem outras opções que são os elementos que nós vamos trabalhar. Então, se a gente for ver aqui no primeiro, né, a gente tem uma simbologia de, é um I, é um contato, né, é um contato que está representado aqui normalmente aberto, mas ele pode ser aberto ou fechado, representado pelo nosso I de input. Aqui o X, né, seria a entrada lá do nosso módulo de expansão. Esse Z aqui também é um contato, né, mas é do teclado, como nós explicamos na aula passada. Aqui eu tenho a opção de saída, que pode ser representado pela nossa bobina, né, aquele A1 e A2, ou por um contato da bobina. Então, quando eu clicar aqui, eu posso selecionar ou a bobina ou o contato dessa bobina. O mesmo é válido para o módulo de expansão, né, e tem algo novo aqui para a gente, né, que está exemplificado aqui com N, né. Tudo que a gente falar desse M aqui, ó, desse botão aqui, M, é a mesma coisa que a gente está falando aqui do N, que nós chamamos de marcadores. Em outros fabricantes, né, é chamado de bobinas auxiliares, né, ou então de memórias. Né? Então, a gente pode chamar de marcadores, memórias, ou então bobinas auxiliares. Né? Então, a gente pode relacionar tanto ao M, ao N, como memórias, marcadores ou bobinas auxiliares. Por enquanto, vamos nos limitar, né, a esses elementos, né? Mas existem os temporizadores, os contadores, né, os registradores, esse daqui eu não me recordo agora, né? Os digitais, né, que é utilizado em conjunto com os contatos, né, e aí vai. Então ele tem bastante opções, né? E esses dois elementos aqui, ó, que a gente vai utilizar bastante, né? Que é aquela linha de conexão que eu falei para vocês, né, entre um elemento e outro elemento, eu utilizo justamente essa linha. E entre um elemento de cima e um elemento de baixo, eu uso o quê? Essa conexão aqui vertical. Tá? Então, isso a gente vai sempre utilizar, então vai ser algo mecânico, né, no desenvolvimento aí dos nossos projetos. Existe o botão de delete, né, que tem a mesma função do delete do teclado, né? Esse botão aqui de insert também, a mesma coisa, né? Você pode utilizar ou aqui ou no teclado do computador, né? Não vou falar celular, porque no celular esse programa aqui ele não roda, né? Então a gente acaba utilizando mais o do teclado, né? O delete do teclado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Existe essas opções aqui, né, na lateral. Ele indica o quê? Toda vez que você utilizar um elemento, por exemplo, se for um input, né, então vamos colocar aqui um elemento, né, de entrada. Eu coloquei um elemento de entrada, olha o que aconteceu com a ponteira do mouse, ó. Ele está ativado com o elemento. Então eu seleciono onde vai ser colocado, né? Então, eu vou colocar ele nessa posição, já está marcado com um quadrado escuro, né, e eu tenho que selecionar. Então, foi selecionado uma input, né, essa input aqui, ela tem o endereço, né, qual o número desse input. Então, se vocês clicarem aqui, vai aparecer as opções. Então, tem de 1 até o 06. Aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aqui é um sistema hexadecimal, octadecimal, né? Então, é um sistema decimal. Então, quando ele chega lá no 9, né? Quando ele vai... Aqui ele trocaria de algarismo, né? Ele deveria ir 1, 0. Então, na verdade, ele não muda, né? O primeiro algarismo continua e ele acrescenta a primeira letra do alfabeto. E vai até o C, tá? Aí sim, se tivesse mais opções aqui, aí já mudaria o primeiro algarismo aqui para 1 e começaria a repetir lá do nosso 1 novamente, né? Então, esse aqui é o sistema octa que a gente fala.
Então, aqui já está clicado, né? Em default, né? A primeira vez que clicar nele vai aparecer sempre 1, né? Mas vocês podem mudar para qualquer identificação do contato, né? Pode ser o 1, pode ser o 0 e 8, né? Assim por diante, né? Vamos sempre utilizar, né, a sequência, né, 1, né? E você escolhe, né, se ele é um normalmente aberto ou normalmente fechado, né? Em default, ele sempre vem com NA ligado, você dá um OK e ele já entrou. E vocês percebem, né, que a ponteira está ativada. Para desativar é só dar um ESC lá no teclado do computador, tá? E ele volta à ponteira normal. Então, se vocês perceberem aqui, né, nós clicamos aqui no rodapé, aqui no primeiro botão, que é o Input, tá? E ele já está aqui. Duas ressalvas, né, que eu vou colocar agora. Sempre à esquerda tem que começar com um botão, um contato, sempre, tá? E do lado direito, aqui no final, ele tem que terminar sempre com uma bobina, né? Quem que é a bobina, né? A gente vem aqui, nós sabemos que no CLP é o Q de quit, né? Então, só vir aqui no rodapé, localizar o botão, a opção em que ele está com Q e clicar nele, né? A ponteira do mouse vai ativar novamente, ativou. Ele está aparecendo um contato, né? Porque se eu colocar aqui, ele vai agir como um contato, né? Em qualquer posição aqui, ele vai agir como um contato. Mas quando eu colocar aqui, ó, ele já mudou a ponteira do mouse, ele já está um círculo. Porque, obrigatoriamente, aí no final, né, ele vai ter que ser sempre uma bobina, aquele A1 e o A2, né? É o elemento, né, que vai ser acionado, né, a nossa bobina. Clicando na posição em que vai colocar, ele vai abrir uma nova janela, só que essa janela aqui, né, vai ser lá do nosso elemento que nós clicou. Qualquer momento você pode alterar aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, a saída lá da nossa saída de expansão. Eu posso colocar memória. Eu posso colocar lá o outro marcador UN, eu posso colocar um temporizador, né? No nosso caso, né, ele, como clicou lá no botão do quit, né, da saída, vai aparecer a opção aqui do quit, o Q, né? E o Q representa a nossa saída, né? Daqui a pouco eu falo uma outra ressalva. A mesma coisa das opções, ele vai até o 8, né, porque no nosso CLP... Desculpa, pessoal. Porque na nossa opção lá no físico, né, para o nosso modelo que nós selecionamos, ele só tem 8 saídas. Tá? Então, ele não vai lá na opção, por exemplo, 09, depois 0A. Porque o limite físico, né, do CLP correspondente a esse código que nós escolhemos, ele só tem 8 saídas, né? Então, a mesma coisa, selecionar, pode ser qualquer uma, ou colocar o Q2, só para vocês verem que não existe esse negócio de ser sempre o primeiro, tá? As boas práticas, né, de programação sempre indica, né, começar sempre do primeiro elemento e na sequência, tá? Para você ir fazendo a documentação. Então, se vocês perceberam, eu já tenho 2 elementos, né? Dá um ESC aqui, ó, a ponteira volta ao normal. Então, já tem 2 elementos. Então, a ressalva aqui é, sempre a esquerda começa por um contato e a direita, obrigatoriamente, sempre por uma bobina. Tranquilo? Vocês podem mudar o quadrado aqui a qualquer momento, ele só indica onde vai ser inserido o elemento, né? Então, só para visualizar melhor, não ficar muito poluído, vocês podem deslocar quando estiver analisando para qualquer posição. A outra ressalva, né, que eu vou dizer para vocês é a seguinte, né, é um lembrete para vocês recordarem. Sempre que nós falamos em input, né, a terminologia aí, ou a terminologia começando por X, né, do módulo de expansão, nós chamamos aqui de elementos físicos, né? Apesar dele estar dentro lá do CLP, né? Mas quem ativa esse elemento aqui é justamente, né, um botão físico externo.
E esse elemento nós chamamos também de um elemento de saída física, porque ele vai ativar, né, um elemento físico, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, uma bobina solenoide. Né? Então nós chamamos esses elementos aqui, que começa com I e X, para entradas físicas, que elas são acionadas, né, por um elemento físico, um botão, um sensor e assim por diante. E todos os elementos, né, com a terminologia Q ou Y, também chamamos, né, de um elemento de saída física, porque ele sempre vai acionar algum outro dispositivo, né? Então, são os elos de ligação, né, entre, né, a realidade, né, física, né, e o que está dentro do CLP, né, que são os elementos virtuais. Né? O que, que nós chamamos de elementos virtuais? Aquele que ele não consegue acionar ou aquilo que não consegue acionar algo lá fora. Então, sempre esses dois elementos aqui, eles vão ser, né, os elos de ligação entre o mundo real, né? Ou seja, dispositivos que são acionados ou então elementos, né, botões, sensores que ativa qualquer tipo de elemento internamente no CLP. Então, dito isso, né, já podemos tirar por conclusões, né, que o marcador M, o marcador N, são dispositivos que a gente não consegue acionar eles por botões. Né? Eles são acionados só por elementos virtuais, ou seja, esse contato aqui eu consigo ativar uma memória, tá? Mas a memória não consegue ativar esse botão, né? Ou um botão externo não consegue ativar a memória, né? Esse é o conceito. Elementos físicos, tá? Entre aspas, e elementos virtuais, tá? Mais para frente a gente vai clareando essa ideia, né? Não se preocupe agora, pessoal, que é muita informação para vocês, né? Mas essa explicação eu tenho que dar e a gente vai repetindo à medida em que a gente for inserindo esses elementos. Então, demos as duas ressalvas, tá, pessoal? Importantes aqui, né? Sempre à esquerda um elemento, né, de contato, sempre à direita um elemento acionável, ou seja, uma bobina. Agora existe a necessidade, né? Se eu for ligar isso daqui, não vai acontecer nada, né? Por quê? Ele não está, o fluxo de corrente, né, que deveria seguir desse lado para esse lado, está sendo interrompido por, essa interrupção aqui, ó. Tá? Não existe nenhuma ligação entre os dois. Então, nós temos o quê? Que fazer a ligação. Se vocês perceberem aqui, ó, já usamos um espaço, dois espaço, três e quatro. Né? Então, eu não tenho muitas opções. Né? Aqui eu deveria ligar um elemento, aqui um espaço de conexão e outro elemento. Né? Aí daria, no total, o máximo de 4 elementos que nós comentamos. Mas eu posso, né, ligar esses elementos de ponta a ponta. Então, para isso que eu utilizo a linha horizontal aqui, ó. Então, se for olhar lá no rodapé, né, ou nos botões lá inferiores, vocês vão ver aqui o A, né, e esse A aqui já está representando uma linha vertical, que é diferente, né, dessa linha aqui, essa linha aqui é horizontal, né, e essa daqui vertical. O que nós vamos utilizar é a linha horizontal, né, para fazer as conexões horizontalmente. Então, clica nela, vocês vão verificar, ó, que já ativou a ponteira do mouse. Você vem para a posição que quer fazer a ligação, né, conectou. E automaticamente, ó, já foi, né, já posicionou aqui o próximo ponto possível de conexão. Vocês clicam aqui e fechou. Dá um ESC, ponteira voltou ao normal. E vocês podem, né, para desmarcar isso aqui, né, clicar em qualquer ponto. Foi feita a conexão. Né? Vamos ver o que, que ocorre. Isso aqui é aquele nosso segundo passo lá dos circuitos elétricos, né, pessoal? Primeiro nós pegamos e conectamos aqui, no caso, a bobina, né, em formato de lâmpada, né, entre um ponto e outro. Fizemos rodar o circuito e a lâmpada acendeu sem nenhuma ação. O segundo exemplo que nós damos lá no circuito, nós colocamos um elemento, né, de controle, que no caso seria um botão. Tá? Nesse caso aqui ele está representando um botão externo. Entre, né, a barra de alimentação lá do lado direito, né, e o elemento. Tá?
Então, toda vez que for acionado esse meu dispositivo, né, ele está representando aqui aberto. Então, se eu ativar ele, ele vai fechar e vai dar condição de vir um fluxo de corrente para cá e ativar esse meu elemento de saída. Então, vamos ver, né? Como nós falamos, né, para rodar ou ligar o nosso circuito, tem que apertar o botão lá na barra de ferramenta superior, né, que é o Run. Clica nele e ele já vai começar a rodar o programa. Apareceu um monte de informação aí, né? Então, vamos lá, ponto a ponto. Eu vou clicar nisso aqui para ele aparecer em destaque. Eu posso mudar ele para qualquer posição, né? A gente já vai falar o que é isso aqui. Depois eu mostro mais um detalhe para vocês, né? Essas aqui são as analógicas, né? Que vocês estão vendo aqui, né? E nesse caso eu tenho que colocar valores, ó. Vocês veem aqui que são valores analógicos. 0,55, 1,2, 3,4, ou seja, vai de 0 até um valor máximo. O que vai interessar para a gente agora é essa janela que abriu aqui, que está representando, né? Esses quadradinhos aqui, se vocês observarem, eles são contatos que estão abertos, tá? Ou seja, isso aqui vai ser a simulação dos botões, tá? Então, isso aqui vai ser a simulação dos botões. Eu posso clicar nele, ó. Ele ficou vermelho e agora ele está fechado, ó. Se vocês perceberem aqui internamente, ele está fechado. Se der mais um clique, ele abriu. E ressaltando, esse tipo de botão, né, é aquele botão com trava. E muitas vezes a gente vai precisar utilizar um botão de pulso. Então, o que eu faço? Eu simulo um pulso. Eu dou um clique e outro clique. Aí eu simulei um pulso. Se for um botão de trava, eu só dou um clique e travou, né? E tiro, né, o botão do mouse. Se for um botão de pulso, dá um clique e outro clique. Pronto, dei um pulso, né? Liguei e desliguei, né? Então, a nossa simulação vai ser essa. E normalmente a gente vai acabar utilizando botões de pulso. Então, a gente vai ter que simular um pulso, dá 2 cliques, liga e desliga automaticamente. Tá? Então, esse aqui é um outro detalhe. Outra opção, vocês viram aqui que aqueles botões lá de inserção de elementos, né, eles estão todos desabilitados, né? Por quê? Eu não vou poder inserir nenhum elemento agora porque ele está no modo de simulação, ele está rodando. Tá? O que é importante também dizer aqui, né? Que o clique que vocês derem aqui, por exemplo, o pulso, ele vai depender da varredura do computador que vocês estão utilizando. Então, se for um computador muito lento, né, ele vai demorar para reconhecer o clique. Então, o clique, né, o pulso do botão, ele tem que ser mais lento. Se for um computador que tem um processamento muito rápido, ou seja, tem um sistema de varredura muito rápido, um clique rápido assim ele pode perceber. Uma outra coisa que vocês vão perceber lá no rodapé, tá? É algumas nomenclaturas, né? Que nem, por exemplo, aqui, né? Ele tem um nome que você atribuiu ao seu projeto. Tá? Nós não colocamos nenhum nome, mas vocês podem colocar um nome aqui, né? Por exemplo, exemplo 1, ponto clique. Tá? Todos, né, todos os arquivos, né, que vocês salvarem, vocês vão ter que ter, né, a percepção, né, o cuidado de ver se a extensão vai estar ponto clique. Normalmente ele aparece, mas na pressa a gente acaba apagando e colocando outro nome e esquece da extensão. Aí o que acontece? Não se consegue mais abrir o arquivo, tá? Então tem que ser sempre a extensão ponto clique, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Aqui vem a versão, né, do software, né? E aqui a forma, né, se ele está em offline ou ele está, desculpa, se ele está em stop ou ele está parado, tá? Nesse caso aqui, né, como nós colocamos lá, apertamos o botão da barra de ferramenta superior, o Run, né, ele aparece como estado rodando. Aqui ele está em offline, porque que acontece? A gente está trabalhando ele como simulador. Se a gente tivesse lá com o CLP físico, com o computador conectado ao CLP e tivesse feito a comunicação, aqui ele estaria online. Então, tudo que tivesse sendo visto aqui, é o que está rodando no próprio CLP físico, né? Então, aqui ele estaria em online.
O modelo do CLP, né, caso você tenha necessidade de fazer a transferência do CLP, e esquecer o detalhe, não lembra qual foi o modelo que foi colocado, né, só vir aqui no rodapé e ver qual foi o modelo selecionado. Tá? Aqui é o endereço do CLP, né, onde ele está conectado, o drive que ele está conectado. Tá certo, pessoal? Então agora vamos simular, né? Então, se percebeu, não está ativado esse botão, né? E também não está ativada a saída. Por quê, né? Entre essa barra, né, e o outro lado do botão, né, não existe uma conexão, porque o botão não está ligado. E como que eu faço para ligar esse botão? O endereço dele é I01. Então, se vocês verificarem aqui, ó, eu tenho aqui a terminologia, né, uma input real. Por que nós falamos real, né? Porque esses botões aqui que estão simulando o botão, toda vez que eu apertar um desses aqui, ele vai corresponder com um elemento desse aqui, né? Com o endereço correspondente. Então, o elemento, né? O elemento aqui é real, né? Vamos falar assim, o físico que corresponde a esse daqui, é a terminologia aí, e o endereço é o 01, né? O endereço 01, esse primeiro. Se aqui fosse o I02, né, seria esse botão. Se fosse o I03, seria esse botão. E assim sucessivamente. Então, quem vai ativar, no nosso exemplo aí, o elemento vai ser esse botão aqui. Então, se eu clicar, ele vai ficar vermelho, e aqui ele vai ficar ativado, ele vai ficar verde. Vai completar essa linha, completando essa linha, ativa também essa nossa saída. Então, vamos ver esse passo. Vou clicar, cliquei. Vocês perceberam, ó, ele ficou verde, então ele ativou. É como se esse lado aqui, esse terminal, ele está conectado com esse terminal. Então, então o que, que eu tenho? Eu tenho um fluxo completando aqui, a linha, né, já é uma conexão, né, que conecta o outro lado, alimentou esse lado, o outro lado já está alimentando, então ativa o Q2. Para que eu veja o inverso, né, eu vou desabilitar aqui, ele vai voltar à sua condição normal. Desativei aqui, deixou de ser verde, então agora ele não está ativado. Se ele não está ativado, esse terminal está interrompido com esse. Então eu não tenho fluxo de corrente, tá? Conectando o outro lado, então ele vai interromper o fluxo aqui e o meu dispositivo vai ficar, tá, desativado. Clico novamente, desligo. Tranquilo aí, né, pessoal? Sossegado, igualzinho ao nosso circuito elétrico. Tranquilo, pessoal? É simples, né? A gente vai repetir isso aí várias vezes, né? Então vai acabar sendo até normal. Uma outra forma de a gente ver essa simulação, né? Lembra essa parte que nós falamos que está escrito teclado? Deixa eu parar. Stop aqui, parei a simulação. Então, se a gente for verificar aqui no rodapé, ó, estado, stop. Ativou todas as opções e elementos, né? Continua offline, porque não está comunicando com o CLP físico e assim por diante. Antes da gente ver o outro modo de simulação, né, para que serve isso daqui? Ó? Se vocês perceberem, tem alguns asterístico aqui, né? Asterisco, né? Os elementos, por exemplo, aqui no I1, né, tem um asterisco, porque eu utilizei esse elemento. E os outros que não estão com asterisco, significa o quê? Que eles não foram inseridos ainda na nossa área de trabalho. Q2, ó. A gente vem aqui, ó, na terminologia Q2, o que está ativado aqui é o 2, ó. Eu posso mudar a qualquer momento, né? Ó, vou dar um duplo clique aqui em cima desse elemento, ó. Ele abre a janela de novo. Eu venho aqui e posso mudar, ó. Estava Q2, agora eu coloquei Q1. Dou um OK, ele está Q1. Agora que apareceu aqui, ó, o nosso Q1. Tá? Então, para ativar a qualquer momento, é só dar um duplo clique em qualquer elemento, ele vai abrir a janela e vocês podem fazer a alteração. Vamos mais um pouquinho além, tá? Então, aqui nós ativamos uma saída física, né? Vamos ver lá um outro tipo de simulador, que é esse daqui, ó, teclado. Aqui eu chamo de uma simulação lúdica, né? Por que é uma simulação lúdica? Vamos ver. Ele aparece aqui, ó,
aparência dele, né, é como se a gente olhasse assim a parte frontal de cima, né, do nosso CLP. Então ele reproduz, né, o que está lá no CLP. E quando eu boto ele para rodar, run, né, olha o que aparece. Ó. Aparece os contatos já conectados. Aparecem os botões, né? Os botões já conectados nas entradas, ó, inclusive na alimentação. Ó. Uma linha mais é comum para todos os elementos, né? E o menos aqui, né? Ele só faz alimentação lá para as nossas opções de analógica. A nossa analógica aqui, ele já tem até, ó, o que é a simulação. A simulação vai de 0 até 10 volts. Ó, eu posso selecionar ele para qualquer valor. No nosso caso, nós não inserimos aqui, né, nenhuma analógica, né? Não vamos trabalhar agora com analógica, né? É só um exemplo. Então, vocês percebem que esse tipo de simulação aqui ó, já está conectado aos dispositivos externos, né? Então, a gente chamamos o I1, I2, I3 e 4, né, de dispositivos virtuais, ó, entradas virtuais, porque eu vou ativar o I1 e I2 através de botões externos. A nossa saída, né, Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante, vai ativar o quê? Um dispositivo físico lá na saída. Então, por isso que nós chamamos as saídas Q aqui de elementos, né, físicos. Né? Ele não é virtual. Né? Ele faz a comunicação, né, entre o CLP com o mundo real. Né? A saída Q1 faz a comunicação do CLP com o mundo real. Agora, aqui dentro, existem outros elementos em que ele não consegue fazer uma comunicação direta com o mundo real. Esses elementos, né, como nós falamos, são os marcadores, são os temporizadores, são os contadores. Né, que mais para frente a gente vai ver como eles funcionam. Então, eu coloquei para simular, ele já está simulando, se a gente perceber aqui, está no estado run, então ele está simulando. A única entrada que nós colocamos lá no ladder, eu posso mudar a qualquer momento para o ladder. Tá? A única entrada que eu ativei é I1 e a única saída a Q1. Né? Então, voltando lá. Então, nós vimos, se eu ativar esse meu elemento aqui, ele tem que ligar a saída Q1. Tá? Então, eu ativo aqui, né, meu botão que está na entrada I1. Tá? Ativou I1. No circuito interno, no arranjo interno que nós fizemos aqui, ativando o I1, ele tem que acionar, né, a saída Q1. E é isso que está acontecendo. Desaciona aqui a entrada, desaciona a saída. Né? Então, tem as entradas físicas, né? Entrada e saída física, e tem o arranjo que eu fiz aqui. Eu fiz um arranjo simples, apertando o botão, ele liga uma saída. Então, vamos verificar mais alguns aspectos. Né? Então, nós falamos que dando um duplo clique aqui, né, nós podemos mudar, né, a característica desse elemento. Né? Então, dando um duplo clique, abre aqui a janela. E agora vamos ver como funciona esse elemento aqui, ó, que nós falamos, que é o elemento virtual. Tá? Em que ele não tem nenhuma ligação direta com o mundo real, né? Vamos ver se é isso daí mesmo, né? Então, já troquei, eu coloquei M01, eu posso colocar vários outros endereços, né? Mas vamos deixar aqui como M01, só para a gente ver a sequência lógica, dá OK. Já verificamos aqui que ele mudou para uma bobina idêntica, né, que estava antes, só que agora o endereço que eu estou dando para essa bobina, eu estou chamando essa bobina agora de marcador 1, ou memória 1, né? Ou bobina auxiliar, não é a principal. E o que nós falamos? Que esse elemento aqui é um elemento virtual. Né? Ele está na mesma posição, na mesma situação do anterior. E o anterior, ele ativava uma saída física. Agora, será que esse aqui que nós chamamos de virtual, que está na mesma situação do outro, será que ele consegue ativar uma saída física? Vamos ver. Se eu der um run aqui, se eu ativar esse elemento, ele vai ligar do mesmo jeito do outro, não mudou aparentemente nada, não é isso, pessoal? Não mudou aparentemente nada, né? Vamos ver lá no arranjo físico.
olha o que está acontecendo, a mesma coisa. Nós vimos que aqui tem o I1, né? Um botão acoplado aqui no I1, né? O Q0 aqui, ó, tá do mesmo jeito também, né? Mas o que acontece agora, ó? Eu liguei aquele I1, ó, não tô tendo saída. Então, aquilo que nós falamos, né? Ele não tem nenhuma conexão direta com o mundo real. Tá? Eu só consigo utilizar esses marcadores, né? M, N, os temporizadores, eles trabalhando aqui interno. Tá? Para que eu consiga fazer ele acionar essa minha saída, eu tenho que utilizar ele e mais um outro elemento que nós chamamos de físico, né? Um elemento de saída física, que no caso, né, são as saídas Q ou as saídas dos módulos de expansão Y, né? São as únicas opções para ter acesso ao mundo externo, né? Então eu tenho que fazer uma combinação, né, entre eles, né? E esses elementos aí ativarem justamente os elementos que nós chamamos, né? Passamos a chamar eles, né? De elementos, né? Físicos, né? Eles estão dentro do CLP, mas eles é que têm a comunicação com o mundo externo. Não vou mudar nada, só vou partir para colocar em ladder para vocês verem que ele está na mesma situação, ó, tá ligado, tá? Aqui a entrada, o botão está ligado, só que na nossa representação física ele não transferiu, né, nenhuma informação para a saída. Tá? Então eles são elementos que se comunicam só internamente. Dou stop e volto lá para o nosso ladder. Como que eu faço, então, para acionar agora aquela nossa saída com esse arranjo, né? Eu tenho que fazer uma combinação, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um contato, porque como isso aqui é uma bobina, ele tem um contato. E o contato dele está relacionado justamente com M1. Então, eu posso vir aqui, ó, na opção lá do rodapé, né? Que é o elemento M, eu clico nele. Se eu colocasse ele aqui, ele seria uma bobina. Se eu colocar ele em qualquer outra posição, ele é um contato, né? Então, significa o quê? Que vai ser um contato dessa minha bobina. E eu vou colocar aqui, ó. Aí abre aquela janela para me selecionar. Como eu tenho que relacionar o contato que está aqui com essa bobina, né? O endereço tem que ser o mesmo. O mesmo elemento com o mesmo endereço. Eu posso selecionar ele como aberto ou fechado, né? Vamos continuar com aberto, porque agora a gente quer fazer o mesmo efeito, né, lá como se a gente tivesse com aquela saída lá direta. Então eu venho aqui, seleciono, ó, já apareceu, ó, um contato, tá aqui, ó, de dar um ESC, um contato aberto, né, com a terminologia aqui M01, ou seja, é referente a essa bobina. Então quando eu ligar esse botão aqui, né, vai energizar essa bobina, vai ligar essa bobina, vai ativar essa bobina. Ativando essa bobina, os contatos que é aberto vai fechar. Do jeito que está aqui, vamos simular, só para ver se realmente acontece isso. Ó, dou um run. Vou ligar o I1, liguei o I1, ó, o que aconteceu? Ativou o botão, né? Ele não ativou nada porque ainda não completou a linha, né? Se eu desligar, ele volta à sua condição normal. Então, vamos adiante. Que isso aqui vai acionar para mim? Vai acionar uma saída física, né? Pode ser o Q1, pode ser o Q2, pode ser o Q3, né? Então vamos para uma saída física, que está aqui, ó, Q. Se eu clicar por aqui, né? Qualquer região que não seja a última opção lá do lado direito, sempre vai ser um contato. Coloquei lá na última opção, ele já transforma numa bobina. Abre a janela. Qual saída que eu quero ativar? Vamos lá para 6. Tá? Poderia ser a 1, para repetir, né, o primeiro circuito que nós fizemos. Né? Vamos colocar o Q6. Aí o que eu faço? Eu tenho que fazer a conexão entre eles. Né? Dou um ESC aqui, vou lá na linha horizontal e vou fazendo as conexões. Agora sim, eu consigo ativar uma saída física através de um elemento virtual interno, né, eu consigo ativar uma saída física. Então, agora eu ativo uma entrada na física e aciono uma saída física. Vamos ver o efeito.
liguei I1, olha o que aconteceu, a minha saída ativou. Tá? Lembre-se que é a 6 agora que nós mudamos. Então vamos lá para o modo lúdico. Sempre vai ter essa construção aqui, né? Essa interligação aqui, sempre vai ter quando apareceu. Só vai identificar o quê? Você só tem que saber qual elemento vocês estão utilizando. No nosso caso aqui, a entrada sempre é a primeira, e agora nós colocamos para ativar a saída 6. Então eu ativo aqui, ativou a 6. Tá? Então, através daquele arranjo com elementos aqui virtuais, eu consegui me comunicar, né, com o mundo externo, né, através de uma saída física. Se eu desligo, também desliga. Liguei. Vocês viram, né, pessoal, o retardo que está tendo? É justamente a varredura, né, do computador. O meu é um i5, vocês percebem que tem um delay. Tá? Então, isso aí é a velocidade, o que está rodando. No meu caso, está prejudicado um pouco mais, porque o que acontece? Eu estou fazendo uma comunicação com vocês, né, de áudio e vídeo, né, dados. Né? Então, a varredura do computador ele tem que perceber também isso aí. Então, reduz um pouco, né, a varredura aqui para o nosso software. Então, voltando lá com ele ligado, só para vocês verem que é o mesmo circuito, né, está ativado. Aqui eu venho e desligo. Poderia ser Q1? Poderia, dar um duplo clique aqui, venho e mudo para o Q1. Agora está idêntico àquele nosso primeiro circuito. Dou um run, vou lá para o lúdico, ativo a primeira entrada, agora está lá no Q1. E aqui a gente já vê, né, pessoal, aquelas nossas primeiras aulas, né? Qual a vantagem do CLP? É justamente isso, né? A parte física aqui eu consigo mudar simplesmente trocando um elemento aqui interno. Tá? Eu não preciso reconstruir todo o circuito, fio a fio. Eu só mudo o elemento e pronto, ó, já está acendendo a 6. Mudo de novo, ó, já está acendendo a 1. Mudo algumas coisas aqui e está acendendo na sequência 1 a 1. Tá? Essa é a vantagem. Eu não preciso refazer o circuito fisicamente, tá? Pelo menos não na sua totalidade. Então, essa é uma das vantagens, né? Eu mexo no próprio computador, que é bem simples. Posso testar quantas vezes eu quiser a modificação, né? Que o retrabalho que eu vou ter vai ser mínimo. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Então, vamos ver lá. As entradas podem ser ligadas a qualquer saída. No caso, né, as entradas, elas são ligadas, né, no circuito interno, né, mas vocês podem distribuir, você pode ligar todas as saídas. Vamos fazer um exemplo aqui rápido, né? Com um botão só, eu posso ativar todas as saídas, né, ou quase todas. Então, o que nós fazemos? É até bom para a gente ver como que é feito a utilização, né, da nossa conexão em vertical. Então, aqui só está acionando Q1, né? Então, vamos colocar para acionar Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, o que nós fazemos? Vamos pegar um elemento físico, né, que é uma saída Q. Poderia ser um Y. Se eu colocar um Y agora, provavelmente vai dar uma falha, porque eu não selecionei lá no modo de expansão. Ele está 0. Então, ele provavelmente não vai ativar. Então, vou pegar o nosso Q. Vem aqui, ó. Coloquei, vou colocar Q2. Para você ver como a modificação é rápida, né? Agora eu vou, se fosse lá no modo físico, eu teria que pegar o fio, desencapar a ponta do fio. Se eu for criterioso, colocar anilha para numerar o fio, ir lá com a chave de fenda, conectar tudo certinho, e isso daí fazer para cada um elemento. Vem aqui, já coloquei o Q1, Q2, né? Eu coloquei o Q3, dei um OK, coloquei o Q4, dei um OK, né? Os 3 elementos, eu venho aqui, ó, já posicionei todos. Então, digamos que fisicamente já está tudo interligado lá, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar, né, todos esses daqui nessa mesma linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Posso voltar a qualquer momento, tá, pessoal? Coloco aqui, ó, conector. Coloco aqui, conector. Coloco aqui, conector.
Já estão todas conectadas e meu circuito já está funcionando. Então, vamos ver. Ó, dá um run. Liga o Q1, vai ter que acender todas, vai ter que ligar todas as saídas físicas. Tá, vem aqui, ligou todas as saídas físicas. Vamos ver lá no modo lúdico. Aí, todas as entradas já estão ligadas. Desligo, desliga todas. Ligo, ligo todas. Se vocês perceberem aqui, tá, pessoal, no teclado, ó, vocês percebem quais são as saídas que estão ativadas e quais as entradas que estão ativadas. Então, desliguei, desativou tudo. Então, esse daqui já é um exercício, né? Eu não vou mostrar o ladder para vocês, porque se eu mostrar o ladder já é a solução. Tá? Então, uma das vantagens, né, desse modo aqui de apresentação de simulação é justamente isso, porque vocês não conseguem enxergar o que está aqui dentro. Vocês conseguem enxergar o quê? Só o que é ativado na entrada, né, e a ação que ocorre na saída. Tá? A sequência, né, de ativação da saída. Tá? Então, isso aqui já dá para a gente ter uma noção da sequência de funcionamento, sem vocês terem acesso aqui, né, ao ladder, que é a solução da atividade. Então, eu vou colocar aqui no modo Run, tá? Vai mostrar aquela ligação padrão, né, sempre vai estar dessa forma. Independente se vocês estão usando todas as saídas ou todas as entradas, sempre vai estar dessa forma. Tá? Mas essa atividade é o seguinte: a cada botão que vocês ligam, né, vocês vão dar um pulso agora, não vai ser aquele botão com trava. Então, para cada botão, vocês vão ter que dar 2 cliques, um clique para ligar, outro clique para desligar. Então, a gente vai chamar isso aí de pulso. Então, a cada pulso no botão, ele vai ligar a saída correspondente. Então, I1 vai ligar Q1. I2 vai ligar Q2. I3 vai ligar Q3. I4 vai ligar Q4. Ah, é só isso, professor? Não, aí estaria muito fácil, né? Eles vão ligar na sequência. Então, quando você der um pulso nesse aqui, ele vai ligar a saída correspondente, Q1. Quando você pulsar a segunda entrada, ele vai desligar a saída Q1 e vai ligar a saída Q2. Quando der um pulso no terceiro botão aqui no I3, ele vai apagar Q1, Q2 e vai ligar Q3. Quando você acionar, né, a saída I4, der um pulso na saída I4, ele vai apagar o Q3 e acionar o Q4. Quando chegou, né, na posição 4, acendeu a lâmpada 4, né, e aqui tiver tudo apagado, né, isso aqui aceso, deu um ciclo. Aí o que é feito? Para apagar essa lâmpada aqui, tem que apertar o primeiro botão, ou seja, voltar do início. Aí você vai dar um pulso nesse botão, vai desligar o Q4 e ligar o Q1. Vamos ver isso aí na prática. Um pulso aqui, ó, eu tenho que ligar e desligar, ele tem que ficar apagado. Acendeu a lâmpada 1. Agora eu vou para o segundo, eu dou um pulso, liguei, desliguei, ligou o segundo. Dei um pulso aqui, ligou, desligou o Q2, ligou o Q3, agora o 4. Desligou o Q3 e ligou o Q4. Agora o que tem que fazer? Quando eu clicar nesse botão, vai apagar o Q4 e ligar o Q1. E assim sucessivamente. Tá? Sempre nesse sentido. Se eu tentar o contrário, ó, o último que eu liguei foi esse daqui. Tá? Então a próxima sequência seria o quê? Tá? O I1 para ligar o Q2. Né? Se eu tentar burlar isso aqui e apertar o Q3, o que acontece? Não aconteceu nada. Tá? Tem que estar sempre na sequência. Pô, tem que desligar aqui. Tem que dar um pulso. Se eu tentar alguma coisa, ó, tentei voltar, não consegui. Tá? Então, sempre no sentido, né, se for a gente olhar pelo computador, né, no sentido anti-horário. Tá? Então, para ele mudar aqui de estado, tem que ser sempre na sequência. Então, a próxima sequência é quem? É o I1. E vai acionar quem? A lâmpada Q1. Q2, Q3,
Q4. Se eu tentar voltar, não acontece nada. Tem que ser sempre o Q1. Tá, pessoal? Essa é a atividade que vocês têm que tentar desenvolver. E o que vocês vão precisarem? Só daqueles elementos, né, e que, né, nós utilizamos. Né? As entradas físicas, I1, I2, I3 e 4. As saídas físicas, Q1, Q2, Q3 e Q4. E aqueles elementos lá virtuais, né, os marcadores, né, as memórias, né, M01, M02 e assim por diante. Né? Ou então o N. Só esses elementos que vocês vão utilizar, né, para vocês fazerem isso aqui. Se vocês perceberem, né, isso aí é aquele nosso scan, né, aquela nossa varredura em formato de anel, que nós vimos lá nas primeiras aulas, né, sistema de varredura em anel. É o que nós estamos reproduzindo, só de que de forma manual. Tá? No caso dos processadores, dos computadores, eles fazem isso aí automaticamente, dando pulso. Primeiro pulso, Q1, segundo pulso, Q2, terceiro pulso, Q4. Então ele dá um trem de pulso, subida e descida de sinal, e ele vai fazendo toda essa varredura, né, ciclicamente. Então esse aí é um exemplo lá das nossas primeiras aulas.